Bom, hoje é dia de Fluminense, numa situação diferente daquilo que a gente queria, numa situação complicada, num jogo complicado contra o Cruzeiro, precisando vencer, com um técnico que está aí ameaçado, um time na zona de rebaixamento. Não é nada do que o torcedor do Fluminense queria para a partida de hoje, para a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas é isso que a gente tem e é com isso que a gente vai hoje para o jogo, é com isso que a gente vai hoje enfrentar o Cruzeiro, precisando muito vencer, precisando muito sair dessa situação complicada. Vamos falar desse jogo hoje. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, assiste o vídeo até o final, comenta comigo e vamos falar das notícias do Fluminense, desse pré-jogo de hoje, desse jogo importantíssimo contra o Cruzeiro. O Fluminense já vive uma situação muito complicada, no Campeonato Brasileiro a gente está na zona de rebaixamento e só não é lanterna porque o Vitória tem um saldo de gols pior do que o do Fluminense, senão a situação seria pior ainda. Hoje a gente entra num jogo complicado. Hoje o Cruzeiro é o 8º colocado dos últimos 5 jogos, venceu 3. O Fluminense na vice-lanterna dos últimos 5 jogos não venceu nenhum, como a gente sabe. E a situação que já é complicada conseguiu ser ainda pior. Além de tudo isso que a gente já está enfrentando, de todos esses problemas, todas essas apresentações ruins que o Fluminense está tendo, para o jogo de hoje o Fluminense ainda vai ter 10 desfalques. A gente não vai ter o Felipe Melo, não vai ter o Guga, que foram suspensos ali no jogo contra o Atlético Goianiense, não vai ter o Ganso, também suspenso. Além disso, o Diniz deve poupar o Samuel Xavier, o Manuel e o Isaac, e o Fábio passou mal antes de ir para Minas Gerais para o jogo contra o Cruzeiro e vai desfalcar também o time, e o Fluminense entra numa situação complicada, precisando muito vencer, jogando contra um time que hoje é favorito e vai jogar com um time extremamente desfalcado. A gente vem pedindo ao longo do tempo, ao longo desse começo de Campeonato Brasileiro, que o Diniz mude um pouco a maneira de jogar, que faça mudanças no time, que faça mudanças no elenco. Tem muita gente jogando abaixo e hoje ele vai precisar fazer isso. Não nas circunstâncias que a gente queria, não na circunstância que a gente idealizava, a gente queria mudanças para que o time jogasse melhor, para conseguir produzir mais, mas hoje o Diniz vai precisar mudar por conta da necessidade, por não ter as opções que precisa, por não ter o elenco completo, alguns por lesão, como é o caso do Marcelo, alguns por suspensão e alguns porque vão ser poupados. O Diniz vai precisar fazer muita coisa hoje, vai precisar trabalhar muito, o Fluminense precisa muito vencer o Cruzeiro numa situação complicada. Ele, no momento, ele tem o apoio dos jogadores, ele tem o apoio do elenco, a gente viu isso no jogo contra o Atlético Goianiense, o Ganso fez o gol, correu ali para abraçar o Diniz, para mostrar o apoio nessa situação complicada que a gente vive. O Diniz também tem o apoio da diretoria do Fluminense, que está bancando a permanência dele, e no momento, sinceramente, apesar de todas as coisas complicadas que o Fluminense vive, eu acho importante não mudar, principalmente nesse momento, onde a gente vai ter hoje um jogo complicado contra o Cruzeiro e no fim de semana um clássico contra o Flamengo. Eu acho que a permanência do Diniz ela é necessária para que a gente não mexa tanto no elenco, tanto na maneira de jogar, por mais que a gente precise fazer isso. Eu acho que não é o momento de mexer, não é o momento de demitir o Diniz, mas a verdade é que o Diniz tem esse apoio tanto dos jogadores quanto da diretoria. Da torcida ele já não tem mais um apoio tão grande, tem muita gente que já não suporta mais ver o Diniz no comando do Fluminense, mas vamos ver o que vai acontecer hoje, vamos ver como o time vai se comportar, as mudanças necessárias, elas vão acontecer de uma maneira forçada, mas elas vão acontecer. É um jogo onde a gente precisa contar muito com o Renato Augusto, que deve jogar, a gente precisa contar muito com o John Kennedy, que está numa fase péssima, não fez nada esse ano, mas hoje o Fluminense precisa dele em campo, precisa dele dando o melhor dele possível. O Fluminense precisa ganhar nem que seja de 0-0. O Fluminense precisa fazer alguma coisa para sair dessa situação e o jogo de hoje ele é para isso. A retrospectiva contra o Cruzeiro ela é boa? Ela é. Nos últimos 4 jogos, o Fluminense teve 4 vitórias. Faz um tempo já que o Cruzeiro não consegue vencer o Fluminense. É uma retrospectiva boa, mas que acaba, pelo menos na minha opinião, para o jogo de hoje, não influenciando em nada. O momento do Cruzeiro é melhor, o Cruzeiro passa por uma reformulação de montagem de elenco, não é ainda o elenco ideal para a temporada de 2024, o Cruzeiro ainda vai contratar nessa janela de meio de ano, está investindo muito dinheiro, teve essa compra recente da SAF aí pelo Pedrinho BH, ele tem um perfil meio torcedor também do Cruzeiro, ele sempre investiu no Cruzeiro, ele vai trazer novas contratações. O time que vai jogar hoje ainda não é o time mais forte que o Cruzeiro vai ter no ano, isso é verdade, mas o Cruzeiro hoje é favorito no jogo contra o Fluminense. Mas quantas vezes o Fluminense jogou numa situação complicada, jogou com times inferiores, jogou com um elenco complicado e conseguiu vencer porque o Fluminense se supera nessas situações e hoje a gente precisa fazer isso. O Fluminense precisa buscar esse resultado,
para sair dessa situação desconfortável, a situação que não é de um time que é o atual campeão da Libertadores, que tem um elenco que é um elenco tecnicamente muito qualificado, fisicamente a gente está cheio de problema, todo mundo sabe, mas tecnicamente o Fluminense tem um time muito qualificado e é a hora do Fluminense fazer essa virada. Se perder, talvez o Diniz possa ser demitido depois desse jogo. Eu acho ainda complicado, acho difícil a diretoria demitir, mas ele está na corda bamba e todo mundo sabe, e tem muita gente pedindo a cabeça dele. A situação é complicada e se o Fluminense não tiver uma postura diferente, não tiver nada diferente no jogo de hoje, fica complicado levar esse time jogando dessa maneira para enfrentar o Flamengo, que está numa fase boa, que tem um elenco cheio de opções. Manter o time jogando dessa maneira é muito arriscado, mas o jogo de hoje ele é decisivo para a gente saber o que vai acontecer com o Diniz, se ele vai ter uma continuidade ou se o trabalho dele deve se encerrar hoje ou no fim de semana. Alguma coisa com certeza deve acontecer depois desse jogo, mas vamos torcer que seja o melhor para o Fluminense, que a gente consiga vencer hoje, que a gente consiga sair dessa situação complicada, mas vamos torcer. O jogo hoje é às 9h30, eu devo fazer um pós-jogo, devo gravar um pós-jogo, mas que só vai ao ar amanhã à tarde, então eu conto com você também para acompanhar esse pós-jogo, para a gente analisar o que aconteceu nesse jogo do Fluminense, falar da coletiva que o Diniz deve dar depois do jogo, contando com certeza com a vitória do Fluminense hoje, que é o que a gente espera para sair dessa situação complicada. Então conto com a sua ajuda. O vídeo de hoje foi esse. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, participa comigo aqui nesse vídeo. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima. E vamos torcer pro Fluminense hoje contra o Cruzeiro, porque a gente precisa sair dessa situação.